Antes que você aperte o play, saiba que esta não é apenas uma história sobre magia. É uma história sobre escolhas. Sobre perdas que moldam quem somos. E sobre o preço de carregar um poder que nunca foi pedido. Meu nome é Bianca Ferreira e você está no canal Locra. E hoje eu te convido a entrar em Herança de Sombras. Em um mundo oculto aos olhos humanos, acompanhamos Elian, um jovem marcado por uma cicatriz que queima, por um passado que se recusa a ficar enterrado e por forças antigas que despertam quando ele menos espera. Entre academias mágicas, criaturas esquecidas, amizades forjadas no sangue e inimigos que usam rostos familiares, Elian descobre que nem toda herança é um presente. E que algumas sombras não seguem você. Elas nascem dentro. A segunda temporada de Herança de Sombras está oficialmente entrando em seus capítulos finais. Cada escolha agora tem peso. Cada palavra pode ser um ponto sem retorno. Então, se você ama histórias no estilo Harry Potter, com magia sombria, conflitos emocionais profundos e uma narrativa feita para ser sentida, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sino, porque isso ajuda o YouTube a levar essa história para mais pessoas que ainda não sabem que precisam dela. Agora, respire fundo. Porque a calmaria acabou. Vamos começar. Capítulo 33, A Noite do Fim. O tempo passou de um jeito estranho, como se o mundo tivesse encolhido ao tamanho daquele confronto. Não eram minutos comuns. Cada respiração de Elian parecia carregar peso demais, e cada movimento do monstro vinha acompanhado de uma pressão invisível, esmagando o ar ao redor. Quando Mordrak falou de novo, sua voz soou diferente, menos curiosa, mais afiada. Agora eu entendi, murmurou. Não é força. É leitura. Você está me lendo. Elian não respondeu. O suor escorria pelo rosto, ardendo nos olhos, misturado ao sangue que já não sabia de onde vinha. O chão estava marcado por crateras rasas, árvores partidas, pedras moídas em pó. O cheiro de terra queimada e ferro preenchia os pulmões a cada fôlego curto. Mordrak mudou outra vez. O corpo se rearranjou com estalos úmidos, como algo vivo sendo forçado a caber em um molde errado. As patas dianteiras se alongaram, flexíveis demais, lembrando tentáculos grossos, enquanto a cauda se afinava até virar uma lâmina curva, lisa, refletindo a pouca luz que restava. Aquela forma não imitava nada humano. Era feita para matar, simples assim. Um arrepio percorreu Elian da nuca aos calcanhares. Seu olho esquerdo pulsou. A visão se distorceu por um instante, e o cinza comum foi engolido por um roxo intenso, profundo, quase luminoso. Ele sentia Uruz ali, não como uma voz distante, mas como uma presença colada à sua consciência, observando junto, calculando junto. Até então, Elian havia sobrevivido porque conseguia antecipar movimentos. Músculos, articulações, intenção. Mordrak, apesar da força absurda, ainda seguia certos padrões. Mas aquela forma, não. Cada ataque vinha de ângulos que seu corpo não estava acostumado a responder. Morra, a criatura falou, sem emoção. O espaço se partiu. A cauda lâmina cortou o ar em linha reta, rápida demais para ser acompanhada pelos olhos. Elian saltou para trás por instinto, sentindo o mundo girar, mas mesmo assim o golpe o alcançou. Algo quente atravessou seu peito, e a dor veio meio segundo depois, profunda e seca. Ele caiu de joelhos, ofegante, a mão pressionando o ferimento. O tecido da roupa havia absorvido parte do impacto, mas o corte ainda sangrava. Se tivesse reagido um instante depois, não haveria peito para segurar. Merda, ele murmurou, a voz falhando. Meu corpo não vai aguentar isso por muito tempo. A informação chegou à sua mente de forma brutal, como palavras sendo gravadas a fogo. Uruza não explicava, não suavizava. Apenas mostrava. Aquela cauda continha mitril. Não era só afiada, atravessava magia, atravessava defesa, atravessava até mesmo o mais resistente dos metais. Se ataques assim continuarem, a voz dela soou mais próxima do que nunca. Você não aguenta nem mais 10 minutos. Elian respirou fundo, sentindo o coração bater irregular. O mundo parecia mais distante, as bordas borradas. Mesmo assim, forçou o corpo a se erguer. Não havia escolha confortável ali. Só escolhas piores. Então fala logo, ele pensou, quase rindo da própria situação. Qual é a parte que você ainda não me contou? Houve uma pausa. Curta, mas pesada. Posso me conectar mais fundo à sua consciência, Uruza respondeu. Não assumir o controle.
mas alinhar percepção, intenção e reação. Vai doer. Vai confundir. E pode deixar marcas que não vão sumir. Elian sentiu o chão frio sob os pés. Lembrou do rosto de Calista se afastando, da força de Jonas carregando Yuna, do desespero silencioso que todos tentavam esconder. Não havia heroísmo ali. Só teimosia. Eu preciso da sua autorização, ela completou. Sem isso, morremos aqui. Ele nem pensou muito. Eu autorizo. Rápido demais, Urusa provocou, quase como um resmungo familiar. Nem quer saber o preço? Se eu perguntar agora, vou hesitar, Elian respondeu, com um sorriso torto. E não temos margens para hesitar. Por um instante, algo parecido com respeito atravessou o vínculo entre eles. Garoto idiota, ela murmurou. Tudo bem. Então aguenta. O mundo interior de Elian escureceu. Duas luzes surgiram naquele vazio. Uma era vasta, antiga, pulsando com uma presença densa e feroz, Urusa. A outra era menor, instável, ainda em formação, mas determinada. As duas se aproximaram sem pressa, girando uma em torno da outra, como se testassem limites invisíveis. Quando tocaram, não houve explosão. Houve encaixe. Elian sentiu como se um relâmpago tivesse atravessado sua cabeça, descendo pela coluna até os dedos. Não era força nova. Era clareza. O corpo não ficou mais rápido, o atraso entre pensar e agir ficou menor. Ele abriu os olhos. Mordrak estava avançando outra vez. E, pela primeira vez desde o início da luta, Elian não sentiu apenas medo. Sentiu que, se errasse, morreria. Mas se acertasse, talvez ganhasse mais alguns segundos. E, naquele momento, segundos eram tudo. O mundo perdeu cor por um instante. Não foi um apagão repentino, nem uma queda brusca. Foi como se alguém tivesse girado lentamente um botão invisível, diminuindo som, cheiro e peso ao mesmo tempo. Elian sentiu o próprio corpo ficar distante, pesado demais para responder, leve demais para sentir. Seus olhos estavam abertos, mas o foco havia sumido, como se olhasse através de água turva. Dentro de sua mente, algo se partia. Memórias que não eram dele surgiam sem pedir licença. Campos que nunca pisou, batalhas que nunca lutou, vozes antigas ecoando com uma nitidez cruel. Ele não conseguia mais dizer onde terminava Elian e onde começava Urusa. As fronteiras que sempre o mantiveram inteiro tremiam, finas demais para sustentar dois egos ao mesmo tempo. Ei, garoto, a voz de Urusa soou distante, mais contida do que antes. Se perder o eixo agora, não vai conseguir voltar. Elian tentou responder, mas não havia boca ali. Só pensamentos se atropelando. Para não desaparecer, ele fez a única coisa que sabia. Se agarrou a pequenas âncoras. O cheiro de terra molhada. O peso do anel no dedo. O rosto de Calista quando fingia calma. Jonas rindo alto demais para esconder o medo. Aquilo era ele. Mesmo assim, o esforço cobrava um preço. Seus olhos ardiam, tingidos de vermelho, e uma dor surda martelava atrás da testa. Os sentidos estavam amplificados demais, misturando presente e futuro em lampejos confusos. Se continuasse daquele jeito, ele sabia, não aguentaria nem mais alguns minutos. Foi Mordrak quem quebrou o transe. Como ousa me ignorar? A voz da criatura vibrou no ar, carregada de irritação. Estou bem diante de você. O rugido rasgou o ambiente e puxou Elian de volta à superfície à força. O instinto de sobrevivência fez o coração disparar outra vez, os músculos enrijecerem, o mundo recuperar contorno. O foco voltou aos olhos dele no mesmo instante em que algo cortou o ar. A cauda lâmina veio baixa, rápida, mirando o pescoço. Não havia tempo para pensar. Só para agir. Elian avançou meio passo antes do impacto, abaixando o corpo no limite do possível. O metal vivo passou a um fio de distância, cortando o ar acima de sua cabeça. Alguns fios de cabelo se soltaram, dançando no ar antes de cair. TSC. Mordrak estalou a língua. Persistente. Os membros dianteiros da criatura se abriram como um leque grotesco. Tentáculos se projetaram em todas as direções, dezenas deles, cobrindo cada ângulo de fuga. O ataque não era rápido o suficiente para romper o som, mas era amplo demais para permitir erro. 27, murmurou Urusa, fria e atenta. Tentáculos de um lurcar dos pântanos de vez. O lodo dissolve carne em segundos. Elian ergueu os braços sem recuar. Uma magia simples,
mal acabada, envolveu seus antebraços. Não era poderosa. Era precisa. A mana se concentrou do dedo até o cotovelo, queimando sob a pele. Chamas vermelhas surgiram, instáveis, vibrando como se pudessem se apagar a qualquer momento. Os primeiros tentáculos tocaram o fogo e se desfizeram em vapor ácido. Elian avançou um passo, depois outro, usando punhos, cotovelos e costas das mãos. Cada impacto deixava um rastro quente no ar, um chiado breve, um cheiro forte e desagradável. Quando o último tentáculo caiu, o silêncio durou menos de um segundo. O quê? Mordrak pareceu genuinamente surpreso. Elian não desperdiçou a abertura. Saltou para frente e golpeou o torso da criatura com tudo o que tinha. O impacto gerou uma onda de choque curta, irregular. Ele usou o próprio recuo para se lançar para trás, criando distância antes que o contra-ataque viesse. O peito doía. Os braços tremiam. A visão oscilava. Aquilo não era domínio. Era sobrevivência. A cerca de 20 metros, Elian observou a massa de carne se reorganizar. Ossos se encaixaram, músculos se costuraram, a cabeça voltou à forma original em poucos instantes. A regeneração não era apenas rápida, era indiferente ao dano. Entendi. Mordrak murmurou, agora interessado. Fogo e impacto. A criatura começou a mudar de novo, dessa vez de forma mais deliberada. Escamas vermelhas surgiram sobre a pele. Uma carapaça escura envolveu o rosto e articulações. O calor ao redor aumentou, distorcendo o ar. Urusa falou baixo, quase resignada. Drake vermelho. Salamandra. Tartaruga cromada. Cão infernal. Ele está anulando você. Elian sentiu o estômago afundar. Aquela forma. Ele reconhecia. Era a mesma que havia destruído os magos de guerra. A mesma que Susan enfrentou. Eu fiz você esperar, disse Mordrak, os olhos brilhando em vermelho. Agora, tente de novo. Elian atacou. Uma luz azul saiu do anel e atingiu a cabeça da criatura. A carapaça rachou de leve, um som seco ecoando no impacto. O isso faz cócegas, Mordrak respondeu, quase entediado. Nenhuma gota de sangue caiu. O coração de Elian apertou. Aquilo era o limite. Ele sentia. Não tinha mana para romper aquela defesa. Não tinha tempo. Não tinha margem. A criatura rugiu, confiante, avançando um passo pesado que fez o chão tremer. E, pela primeira vez desde o início da luta, Elian entendeu com clareza. Ele não estava ali para vencer. Estava ali para não cair ainda. O rugido veio como uma parede invisível. Não foi apenas som. Foi peso, pressão, uma vibração profunda que atravessou o chão e subiu pelas pernas de Elian. A terra tremeu sob seus pés, folhas caíram das árvores antes mesmo de entenderem por quê, e todos os animais ao redor congelaram no mesmo instante, como se o mundo tivesse prendido a respiração. A dor veio logo depois. Os tímpanos de Elian arderam, um estalo seco dentro da cabeça, e ele levou a mão ao ouvido por reflexo, rangendo os dentes. Um fio quente escorreu. Ele canalizou magia de cura quase sem pensar, fechando o dano às pressas, ainda com o som do rugido ecoando dentro do crânio. Mal teve tempo de recuperar o fôlego. Mordrak chutou o chão com violência e mergulhou para frente. Apesar do tamanho absurdo, mais de 5 metros de pura carne adaptada, o monstro se movia rápido demais para parecer real. 3 passos. Só isso. Em um piscar de olhos, a distância que Elian havia lutado tanto para criar simplesmente deixou de existir. O ar gritou quando as garras vieram. Eram longas, curvas, pesadas, afiadas como lâminas. O primeiro golpe passou onde Elian estivera um segundo antes. O segundo riscou o chão, abrindo 3 sulcos profundos na pedra. O terceiro veio de lado, e a pressão do vento sozinha foi suficiente para fatiar folhas no ar. Árvores próximas se partiram como gravetos quando Mordrak girou o corpo. Troncos caíram, galhos voaram, espaços vazios surgiram onde antes havia floresta. No fim do movimento, 4 garras desceram juntas, fechando qualquer rota de fuga. O som escapou da criatura quando atingiu. Nada. O corpo de Elian se desfez como fumaça, espalhando-se em fragmentos de luz antes de sumir. A ilusão se rompeu no impacto, revelando, vários metros adiante, o verdadeiro Elian, ajoelhado, ofegante, com o peito subindo e descendo rápido demais. Ele mal conseguiu ficar em pé. Droga, murmurou, sentindo as pernas tremerem.
Aquela habilidade não era nova, mas nunca fora feita para durar muito. Criar uma imagem falsa de si mesmo exigia foco, mana e, acima de tudo, surpresa. Funcionou porque Mordrak estava concentrado demais em força física, velocidade e impacto. Talvez desse para usar mais 2 vezes. Talvez. É boa demais para gastar assim, pensou, engolindo em seco. Agora que fora revelada, aquela carta começava a perder valor. Assim como o fogo. Assim como tudo que Mordrak já tinha visto. Ele precisava de algo diferente. Algo que o monstro não estivesse esperando. Elian abaixou o olhar para as próprias mãos. Elas tremiam. Não apenas de cansaço, mas de instabilidade. Dentro dele, memórias ainda se chocavam, egos ainda se ajustavam com dificuldade. A presença de Urusa era como um peso constante, não esmagador, mas exigente. Se não estivessem cooperando, se um puxasse mais do que o outro, tudo ali dentro já teria colapsado. Você está pensando nisso, não está? A voz de Urusa surgiu baixa, cautelosa. Elian respirou fundo. Eu, não sei se dá. Nunca tentei. Nem sozinho, nem, assim. Houve uma breve pausa. Ele sentiu a atenção dela se voltar para dentro, analisando, medindo riscos, lembranças antigas cruzando com a realidade atual. Dá, respondeu por fim. Mas é uma faca de 2 gumes. Um erro, e você apaga. Não perde a luta. Sami. Elian fechou os olhos por um instante. O som distante do monstro, o estalo da madeira queimando ao longe, o próprio coração batendo rápido demais. Ele pensou nos amigos. Pensou no tempo que precisava ganhar. Pensou no quanto odiava aquela sensação de estar sempre um passo atrás. Quando abriu os olhos, havia um sorriso torto no canto da boca. Então vamos tentar uma vez. Urusa soltou algo entre um suspiro e uma risada curta. Garoto idiota, murmurou. Um homem não foge de um desafio. O corpo de Elian se endireitou. Não houve explosão de poder, nem aura exagerada. Apenas uma mudança sutil. O ar ao redor pareceu mais denso. O calor começou baixo, quase imperceptível, crescendo aos poucos, como brasas sendo sopradas. Ele reuniu o pouco de mana que restava, sentindo-o atravessar o corpo como uma corrente quente demais para ser confortável. Cada músculo reclamou. Cada nervo gritou. Aquilo não era força gratuita. Era o limite sendo empurrado. Mordrak inclinou a cabeça, atento. Vai tentar outra vez? Provocou, avançando um passo pesado. Elian não respondeu. Ele inspirou fundo, sentindo o cheiro de terra quebrada, madeira cortada, metal quente. Sentiu o peso do próprio corpo, o cansaço, o medo. E, por baixo de tudo isso, uma determinação teimosa, quase irritante. Se aquilo funcionasse, não seria uma vitória. Seria uma aposta. E ele estava disposto a pagar o preço. O corpo que avançava contra Elian era grande demais para ser chamado apenas de criatura. Tinha mais de 5 metros, pesado a ponto de dobrar o chão a cada passo, e carregava uma força que não deixava espaço para erro. Um impacto direto bastaria para reduzir um humano a algo irreconhecível. Quando Mordrak rugiu e saltou à frente, o ar pareceu se contrair. O som atravessou Elian como uma lâmina cega. Seus ouvidos, já feridos, latejaram com força, mas ele não se deu ao luxo de reagir. A dor ficou em segundo plano. Seus olhos estavam fixos no monstro, atentos a cada mudança mínima de postura, cada deslocamento de peso, cada tensão nos músculos. Mordrak estava sempre um passo à frente. Não em velocidade pura, mas em intenção. Elian percebeu isso e entendeu que não podia piscar. Não podia hesitar. O monstro deu 2 passos largos, e o mundo pareceu se aproximar rápido demais. Não era o corpo que crescia. Era a distância que desaparecia. Mordrak se lançou do chão com violência. A terra se partiu no ponto onde ele pousou, rachando em padrões irregulares, como uma teia se abrindo sob pressão. O impacto gerou uma onda que fez o solo vibrar, e Elian vacilou por um instante, sentindo o equilíbrio fugir. Foi o suficiente. As garras desceram em sequência, rápidas e pesadas, cortando o espaço onde Elian estivera. Pedras se partiram, o chão foi rasgado em dezenas de linhas profundas. Qualquer coisa viva ali teria sido destruída. Mas o corpo atingido se desfez em névoa. A imagem de Elian se espalhou, dissolvendo-se no ar, enquanto outras surgiam ao redor.
12 figuras idênticas apareceram quase ao mesmo tempo, cercando Mordrak por todos os lados. Respiravam, se moviam, tinham peso e presença. Não eram ilusões simples, eram refinadas demais para isso. Mordrak observou a cena por um segundo, e então riu. Eu sabia, a voz saiu baixa, carregada de certeza. Sabia que você ia tentar isso de novo. O orgulho da criatura não vinha apenas da força bruta. Ele se adaptava. Tudo o que via uma vez, ele analisava, desmontava e aprendia a neutralizar. Chamas, lâminas, impactos diretos. Ilusões não eram novidade naquele mundo. Um novo olho se abriu no centro do rosto deformado. Vermelho, atento, imóvel. O olhar do observador, herdado de uma criatura conhecida por caçar magos. Não era magia completa, mas bastava para enxergar falhas, distorções, mentiras no ar. O olho percorreu os 12 Elians. Um por um. E então Mordrak franziu o senho. Ou nenhum? Não havia corpo real ali. Nenhum deles sustentava a origem da magia. Todos eram falsos. Antes que pudesse reagir, algo tocou levemente sob seu queixo. Um contato quase gentil. Mas o arrepio que percorreu o corpo do monstro foi imediato e profundo. Demorou um pouco. A voz veio de baixo, próxima demais. Elian havia desaparecido completamente do campo de visão. Usará o espetáculo como isca, confiando no orgulho do predador. Mordrak estava acostumado a ser enfrentado de frente. Nunca esperava um ataque vindo de uma posição tão desfavorável. Elian sabia que não podia romper aquela defesa com métodos normais. As chamas falharam. A bala mágica, bloqueada. O que restava era algo imperfeito, arriscado, quase irresponsável. Mas era tudo o que tinha. Ele concentrou o fortalecimento apenas no braço direito. Os músculos incharam de forma desigual, a manga rasgou, e os vasos saltaram sob a pele. A dor foi imediata, intensa, mas necessária. Se não fizesse isso, o próprio impacto o destruiria antes de alcançar o alvo. Seus dedos não suportariam o recuo da magia. Por isso, ele abriu a mão. A palma. Era uma adaptação defeituosa, algo que nunca deveria ser usado daquela forma. A pressão seria menor, o alcance reduzido, e o braço, provavelmente perdido. Ainda assim, a energia começou a se reunir, comprimida com força bruta e controle instável. 6 cargas. Não era elegante. Não era seguro. Era tudo ou nada. O antebraço de Elian parecia prestes a se partir. Sangue escorreu pelos poros, os músculos se rasgaram sob a tensão. Ele respirava com dificuldade, sentindo o corpo protestar a cada fração de segundo. Mas seus olhos estavam firmes. Ele encarou Mordrak de frente, sentindo a presença de Urusa sustentando sua mente no limite, impedindo que tudo desmoronasse. Agora, murmurou, quase para si mesmo. A palma se encostou. Acaba aqui. A luz azul explodiu. Não foi um disparo elegante, mas um clarão bruto, concentrado, violento. O impacto ultrapassou tudo que Elian já havia produzido antes, não por ser mais forte, mas por ser absolutamente desesperado. O mundo ao redor foi engolido pelo brilho. O clarão atravessou o céu como uma lança de luz. Não veio das nuvens. Veio do chão. Por um instante, as montanhas ficaram iluminadas como se fosse dia, e as sombras das árvores se estenderam longas pelas encostas. O vento parou. Até os insetos pareceram silenciar. Elian caiu de costas, o corpo inteiro tremendo, os braços abertos, o peito subindo e descendo de forma irregular. Ele piscou algumas vezes, tentando entender se ainda estava vivo. O ar cheirava a pedra queimada e ozônio. Ou acabou? A voz saiu fraca, mais um sopro do que uma pergunta. À frente dele, o corpo gigantesco de Mordrak se contorcia. A cabeça havia sido arrancada pelo impacto, e sangue escuro jorrava do pescoço como uma fonte descontrolada, respingando nas escamas e escorrendo pelas placas da carapaça. As patas batiam no chão em espasmos lentos, abrindo novas rachaduras na terra já destruída. Elian deixou escapar uma risada curta, quase incrédula. Eu acertei. Dentro de sua mente, Urusa surgiu como uma presença cansada, mas firme. Atingimos o ponto certo. Você segurou até o fim. Isso já é mais do que eu esperava de um garoto da sua idade. Elian fechou os olhos por um segundo. Seu braço direito ardia como se estivesse mergulhado em metal derretido.
Cada respiração parecia rasgar seus pulmões por dentro. Mesmo assim, havia um alívio estranho em seu peito. Eles tinham conseguido. Não vencer, mas parar o monstro. Nem que fosse por alguns segundos. Era o máximo que podiam fazer. Ele começou a se sentar quando ouviu um som errado. Um estalo úmido. A carne do pescoço de Mordrak começou a se mover. Primeiro vieram os músculos, se estendendo como fios vivos. Depois, ossos brotaram da massa sangrenta, encaixando-se uns nos outros com ruídos secos. Em poucos instantes, um novo crânio se formava, coberto por camadas de tecido fresco. Elian sentiu o estômago afundar. Não. Urza não tentou amenizar. Eu avisei. Isso não é regeneração. É algo mais antigo. Quando os olhos do monstro se abriram novamente, já não havia sinal de fraqueza. Mordrak respirou fundo, como alguém que acabou de acordar de um cochilo, e girou o pescoço recém-formado. Chega de brincadeira. A voz saiu tranquila. Convencida. Uma das garras desceu lentamente até o pescoço de Elian, pressionando a pele já machucada. Não era um ataque rápido. Era uma execução anunciada. Elian não tentou se mexer. O corpo simplesmente não respondia mais. Ele fechou os olhos. Pensou nos avós. Nos tios. Nos amigos espalhados pela vila. Pensou em Jonas reclamando de tudo, em Yura tentando fingir coragem, em Calista dando ordens como se sempre soubesse o que fazer. Um sorriso fraco surgiu em seus lábios. Acho que, fui até onde deu. Urza ficou em silêncio. A garra começou a se mover. Garoto. A voz veio do céu. Fria. Controlada. Mas carregada de algo pesado demais para ser ignorado. Elian abriu os olhos. Tia. Morgana pairava alguns metros acima do chão, o casaco balançando ao vento. Um charuto apagado pendia de seus lábios. Seus punhos estavam cerrados com tanta força que sangue escorria entre os dedos. Ela pousou devagar, os olhos presos em Mordrak. Desculpa o atraso. Passou por Elian sem olhar para trás. Fica aí. Eu resolvo. Mordrak virou o corpo para ela, intrigado. Não teve tempo de reagir. O punho de Morgana atingiu seu rosto antes mesmo que o ar se reorganizasse ao redor do movimento. O impacto soou como um trovão abafado. A cabeça do monstro se deformou, e o corpo foi lançado dezenas de metros para trás, atravessando árvores como se fossem galhos secos. Elian arregalou os olhos. Morgana avançou. Chamas se condensaram ao redor de sua mão, tomando a forma de uma lâmina curta e instável. Ela girou o braço e cortou o torso da criatura ao meio. Mordrak tentou se recompor no ar, a carne se movendo rápido demais para acompanhar. Ela não deu espaço. Saltou. No meio do movimento, já estava socando de novo. Você matou gente demais hoje. O corpo do monstro bateu contra a encosta da montanha, abrindo uma cratera. Mordrak rosnou, tentando se erguer. Sua, mestiça insolente. Morgana inclinou a cabeça, ouvindo perfeitamente o murmúrio. Ah! Então você ainda tem fôlego para xingar. Ela ergueu a mão. O céu acima deles escureceu de forma antinatural. Uma chama negra começou a girar ao redor do corpo do monstro, silenciosa, densa, como fumaça viva. Requiem do abismo ardente. O fogo envolveu Mordrak sem explodir, sem barulho. Apenas consumiu. Desta vez, não houve rugido. Houve um grito. Elian sentiu a pele arrepiar dos pés à nuca. A regeneração tentou acompanhar, mas a chama devorava mais rápido do que o corpo podia se reconstruir. Mordrak se debateu, rasgando o próprio torso em desespero. E então, fugiu. Com um salto brutal, atravessou a tempestade negra e desapareceu na escuridão das montanhas, deixando para trás trilhas de fogo e carne carbonizada. Morgana ficou imóvel por alguns segundos. Depois soltou o ar lentamente. Droga! Ela levou a mão à boca e puxou uma longa respiração, vapor escapando entre seus lábios. Odeio quando eles escapam. Caminhou até Elian e se ajoelhou ao lado dele. Você foi bem. Muito bem. Ele tentou responder, mas a voz não saiu. O corpo finalmente cedeu. Morgana o puxou com cuidado, apoiando sua cabeça em seu colo. Não fala. Guarda a energia. O céu começava a clarear no horizonte. Ela passou a mão pelos cabelos de Elian. Garoto, tem coisas que eu vou precisar te explicar depois. A voz falhou no final.
Gotas quentes caíram no rosto dele. Por um segundo, Elian achou que fosse orvalho da manhã. Então percebeu. E, antes que pudesse dizer qualquer coisa, a escuridão o levou. Alguns minutos antes da chegada de Morgana, enquanto Elian lutava contra Mordrak, a montanha ardia em silêncio. Não era um silêncio vazio, mas aquele tipo pesado que sobra depois de uma explosão. A fumaça ainda rastejava pelo chão, misturada ao cheiro metálico de sangue e magia queimada. Pedras soltas rolavam lentamente encosta abaixo, enquanto fagulhas azuis piscavam no ar, restos de feitiços recém-dissolvidos. Caelum respirou fundo e girou os ombros. Seu corpo tinha reagido antes da mente. No instante em que a explosão veio, uma camada de magia absorvente se fechou ao redor dele, dissipando a maior parte do impacto. Mesmo assim, a vibração ainda ecoava nos ossos. Ao redor, corpos encapuzados jaziam espalhados como bonecos quebrados. O símbolo da Caim estava bordado em cada manto. Ele soltou um assobio baixo. Vocês realmente escolheram o dia errado para brincar de culto. Girou uma das pistolas nos dedos, testando o peso. O braço direito ardia, e o sangue escorria lentamente até pingar da ponta da luva. Nada grave. Ainda. Era por isso que poucos se ousavam enfrentar um arcantor de frente. Eles não lutavam como soldados comuns. Eles avançavam como tempestades. E Caelum? Bem, Caelum fazia disso um espetáculo. Entre os magos de 8º grau, seu nome vinha sempre acompanhado de silêncio respeitoso. Mas agora havia alguém ali que não tinha medo. A poeira se moveu. Uma presença surgiu dentro da fumaça, como se o próprio ar tivesse decidido ganhar forma. Então é verdade. A voz feminina veio suave, quase curiosa. Você realmente é tudo aquilo que contam. Caelum ergueu o olhar. Sentiu um arrepio atravessar a espinha. Não havia assinatura mágica. Nenhum fluxo. Nenhuma vibração. Se ela não estivesse bem na frente dele, ele nem saberia que existia. HM. Ele inclinou levemente a cabeça. Geralmente eu cobro ingresso para esse tipo de admiração ou eu estou pelado com uma boa caneca de... O ataque veio antes que a frase terminasse. Foi mais rápido que o som. Caelum cruzou os braços por instinto, sentindo o impacto esmagar seus antebraços. O corpo deslizou alguns metros para trás, abrindo sulcos no chão. Ao mesmo tempo, algo frio passou rente ao pescoço. Dor. Pontas de unhas negras rasgaram a pele, espalhando gotas vermelhas no ar. Ele levou a mão ao ferimento, pressionando enquanto uma magia de cura básica já começava a fechar o corte. Certo, murmurou. Você é igual às mulheres que costumo dormir e acabo esquecendo de pagar. Você chega sem bater e já sai arranhando. Que falta de educação. Ela saiu da sombra com passos calmos. Os olhos azuis brilhavam de um jeito errado, como se refletissem luz que não estava ali. O cabelo negro dançava ao vento, e um sorriso tranquilo repousava em seus lábios. Isabela. Caelum a reconheceu na hora. Então é você, falou, girando lentamente as pistolas até apontá-las para ela. Demorou para sair da toca. Ela acompanhou o movimento dele com os olhos, relaxada. Fico lisonjeada que saiba quem eu sou. Ao longe, uma explosão iluminou o céu, na direção onde Elian estava. Por um instante, Caelum desviou o olhar. Isabela percebeu. O sorriso dela cresceu. Seu sobrinho está dando trabalho para minha criatura. Impressionante, na verdade. Caelum voltou a encará-la, com os dentes cerrados. Melhor você parar de falar agora. Uma aura esverdeada começou a escapar da pele dela, como vapor. Ou o quê? Ou eu vou te ensinar por que ninguém faz bagunça quando estou trabalhando. Ele deu um passo à frente, as pistolas firmes. Que merda você fez, Isabela? A Caim enlouqueceu de vez? Ou foi ideia sua transformar a montanha num açougue? Ela inclinou a cabeça. Você ainda acha que isso é só uma operação criminosa? Ele soltou uma risada curta. Não. Eu acho que vocês piraram. Em poucos minutos esse lugar vai estar cheio de arcantores e jaegers. Isabela aproximou-se um pouco mais. Sabe o que eu acho? Acho curioso como os Thorne sempre acreditam que podem resolver tudo sozinhos. Cala a boca. Ela não se ofendeu. Ainda vai me enfrentar sabendo que seu sobrinho pode morrer ali atrás? O olhar de Caelum vacilou por uma fração de segundo. Só uma. Mas foi suficiente. Ele sabe se virar, respondeu, forçando um sorriso torto.
Tem gente teimosa na nossa família. Adoro essa confiança, ela murmurou. Sempre acham que estão no topo do mundo. Ela ergueu lentamente o braço. Kaelum percebeu tarde demais. Droga! Luzes azuladas explodiram nas bocas das pistolas enquanto ele disparava em sequência, os tiros costurando o ar num padrão preciso. Ao mesmo tempo, seu corpo se deslocou lateralmente, rápido, fluido, como se estivesse dançando entre os próprios disparos. Era o estilo dele. Atacar. Mover. Atacar de novo. Isabela avançou direto pela chuva de projéteis. Alguns tiros desviaram como se tivessem batido em vidro invisível. Outros a atingiram, e atravessaram, sem desacelerar seus passos. Ela sorriu. Kaelum sentiu o estômago afundar. Tá. Isso é novo. Eles se chocaram no centro da clareira. A explosão que se seguiu engoliu árvores, pedras e ar, levantando um pilar de fogo que subiu aos céus como um sinal de guerra. E enquanto a montanha tremia sob seus pés, Kaelum entendeu, tarde demais, que Isabela já não era apenas uma ex-aluna de Babylon. Ela tinha cruzado uma linha que até mesmo os demônios não ousariam cruzar. E agora, ninguém sairia dali ileso. O céu ainda ardia quando Morgana chegou. Ela surgiu no alto da encosta como um rasgo no ar, as botas tocando o chão quente enquanto o vento empurrava suas roupas para trás. Por um instante, ficou imóvel, girando o olhar entre os dois lados da montanha. À direita, a presença brutal de Mordraka ainda pulsava como uma ferida aberta no mundo. À esquerda, havia apenas silêncio. Então o chão tremeu. Um pilar de energia rasgou o céu noturno, subindo como uma coluna viva, engolindo árvores, pedras e ar. A montanha gemeu sob o impacto. O mana da região entrou em colapso, ondulando como água em ebulição. O céu foi tingido de vermelho, como se estivesse sangrando. Morgana sentiu o impacto atravessar o corpo inteiro. Quando a luz se apagou, restou apenas uma cratera negra, fumegante. Ela não sentiu nenhuma ameaça imediata. E isso foi o que mais a assustou. Sem pensar, correu. O ar estava pesado, carregado de cinzas. Cada passo afundava em terra vitrificada. O cheiro era amargo, metálico, impossível de ignorar. Quanto mais avançava, mais o mundo parecia morto. Não havia insetos, nem vento, nem ecos. Só destruição. Quando chegou ao centro da área devastada, Morgana parou. Seus olhos se arregalaram. Uma região do tamanho de um estádio havia sido simplesmente apagada da existência. Não havia árvores. Não havia rochas. Apenas um campo queimado, fumegante, onde o chão ainda brilhava em tons de vermelho escuro. Seu estômago se revirou. Foi então que ela ouviu. Kaelum. Ele estava exatamente no centro da cratera. De pé. Os braços ainda erguidos. Por um segundo, Morgana acreditou que tinha chegado a tempo. Ela correu. Cada passo parecia levar uma eternidade. Quando se aproximou, o corpo reagiu antes da mente. Um choque percorreu sua espinha, e suas pernas quase falharam. Lágrimas brotaram sem que ela percebesse. Kaelum virou levemente o rosto. Ou tentou. A voz saiu fraca, quebrada, quase um sopro. Você veio primeiro. Morgana caiu de joelhos diante dele. Irmão, pelo amor de tudo que existe, seus ferimentos. Ele soltou uma risada curta, rouca. Já vi ressaca pior. Ela estendeu a mão, mas parou no meio do movimento. O corpo de Kaelum estava carbonizado. A pele havia se retraído em vários pontos, os músculos expostos. Parte do torso simplesmente não existia mais. Os olhos tinham se dissolvido pelo calor, deixando cavidades vazias. Qualquer outra pessoa estaria morta. Ele só continuava ali por causa dos relicários, ainda firmes em suas mãos. Morgana levou as mãos à boca. O som que escapou dela não era humano. Não, não faz isso comigo. Kaelum respirava com dificuldade. Cada inspiração vinha acompanhada de um som áspero, como vidro sendo arrastado. Ei, olha para mim. Ela obedeceu, tremendo. Não chora ainda. Isso sempre deixa as despedidas estranhas. Cala a boca. Ela soluçava. Cala a boca, Kaelum. Eu posso te curar, eu posso. Meu sangue. Não pode. Ele balançou a cabeça com esforço. Já tentei. Confia em mim. Eu conheço meus limites. O silêncio entre eles era esmagador. Morgana apertou os punhos,
o sangue escorrendo entre os dedos sem que ela percebesse. Onde ela está? Foi embora, Caelum murmurou. Quando percebeu que não ia ganhar, recuou. Ele respirou fundo. Inteligente. Cruel. Determinada. Morgana fechou os olhos por um instante. Eu devia ter chegado antes. Não começa. Ele forçou um meio sorriso. Sempre chega atrasada para as festas. Pelo menos dessa vez teve fogos de artifício. Ela riu e chorou ao mesmo tempo. Você é um idiota. Sempre fui. O vento passou por eles, levantando cinzas. Caelum ficou em silêncio por alguns segundos. Quando voltou a falar, sua voz estava mais baixa. Morgana. Ela se inclinou para perto. Escuta. Ela assentiu. Se você encontrar o pai, diz para ele que eu tentei. Que não deixei ninguém zombar dos Thorne. Que eu tentei cuidar de tudo. A garganta dela se fechou. Ele vai saber. Diz também que sinto muito por não ter sido o filho mais obediente. Um sorriso cansado surgiu no canto queimado de sua boca. Mas acho que ele já estava acostumado. Morgana segurou a mão dele com cuidado, como se ele fosse feito de vidro. E a mãe? Caelum demorou a responder. Abraça ela por mim. A voz falhou. Diz que eu pensei nela até o fim. As lágrimas de Morgana caíam sobre o chão quente, evaporando ao tocar a superfície. E os outros? Cuida deles. Ele respirou fundo, reunindo forças. Eles vão tentar ser fortes, mas você conhece. Sempre fazem besteira quando acham que ninguém está olhando. E coisa dos Thorne, fazer besteira. Ela assentiu, incapaz de falar. Houve uma pausa. Então ele murmurou. E o Elian? Morgana sentiu o coração se partir de vez. Ele vai ficar bem. Ele é teimoso, igual a Miranda. Um brilho fraco surgiu onde deveriam estar seus olhos. Vai se culpar. Vai tentar carregar coisas que não são dele. Caelum apertou levemente os dedos dela. Não deixa. Morgana inclinou a testa contra a dele. Eu prometo. O ar ficou pesado. O corpo de Caelum começou a perder a tensão. Engraçado. Ele murmurou. Achei que ia sentir medo. E não sente. Não. Um suspiro longo escapou de seus pulmões. Só tristeza, por tudo que ainda podia ter sido. Ele respirou mais uma vez. Mas valeu a pena. A mão dele escorregou da dela. Os relicários vibraram. Por um instante, Morgana pensou que era imaginação. Então viu. As armas começaram a se desfazer, fragmentando-se em partículas de luz metálica. Cada peça se comprimiu, formando pequenas esferas prateadas, pulsando com energia própria. Morgana gritou o nome dele, mas era tarde. O corpo de Caelum perdeu o último apoio invisível e caiu. No mesmo instante, as esferas se ergueram no ar, uma a uma, deixando rastros luminosos enquanto disparavam para o céu, cruzando as nuvens como cometas silenciosos. Como se estivessem procurando um novo portador. Como se estivessem anunciando ao mundo inteiro. Caelum Thorne estava morto. Um titã havia morrido. Morgana permaneceu ajoelhada na cratera, segurando o vazio. Mas ela teve que segurar o choro ao ver uma explosão vindo de onde Elian estava. E assim, sob um céu ainda manchado de cinzas e mana queimado, aquela noite chegou ao fim. As montanhas guardaram o eco da batalha. Os ventos levaram embora os últimos vestígios de luz. E o mundo seguiu em frente, como sempre faz, em silêncio, indiferente às perdas. Mas para Elian, para Morgana e para todos que ainda permaneceram de pé, nada voltaria a ser igual. A morte de Caelum marcou mais do que o fim de uma batalha. Marcou o fim de uma era. O rompimento definitivo da inocência. E o início de um caminho sem retorno. Algumas feridas nunca se fecham. Algumas despedidas moldam destinos. E foi ali, entre ruínas e promessas quebradas, que a segunda temporada chegou ao seu fim.